Nessa semana saíram notícias de que dois medicamentos utilizados para o emagrecimento, o Ozempic e o Saxenda, podem ter alguma relação com pensamentos de suicídio. Busquei me inteirar mais sobre a notícia, entender mais o que estava acontecendo, e o que eu encontrei acabou me surpreendendo bastante. Um dos sites que divulgou essa notícia foi a CNN Brasil. A União Europeia investiga o medicamento Ozempic após reguladores relatarem casos de pensamentos suicidas. E coloca aqui de que a Islândia sinalizou 3 casos de pacientes com pensamento de suicídio ou automutilação. Isso é um número muito pequeno de casos, é muito difícil dizer se esses pacientes de fato desenvolveram esses sintomas por conta do uso da medicação ou se eles iriam desenvolver de qualquer forma. Não foi divulgado dados se esses já eram pessoas que já tinham transtornos mentais, que já tinham algum risco de automutilação, de pensamentos suicídios, ou se eles apresentaram pela primeira vez após o uso das medicações. E tanto na reportagem quanto em nota oficial aqui da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, Sociedade Brasileira de Diabetes, entre outros, colocam de que não há associação causal, que a atribuição de causalidade, de fato, é algo muito difícil de se fazer no mundo real, dizer que, de fato, a medicação que causou aquele sintoma. Isso é algo que, de fato, faz parte desse processo de investigação colocado aqui, Esse tipo de investigação faz parte do processo de vigilância pós-marketing, que tem como objetivo identificar efeitos colaterais mais raros que podem não ser observados em estudos de fase 3. Isso é o processo normal mesmo. Uma medicação nova vai passar por estudos pré-clínicos, estudo fase 1, fase 2, fase 3. O estudo fase 3 é um estudo do tipo ensaio clínico randomizado, duplo cego, em que você vai analisar o efeito numa quantidade grande de pacientes, comparando a medicação com um placebo e observando tanto a diferença do efeito terapêutico daquela medicação, quanto a diferença em termos de efeitos colaterais. Bom, e aqui a nota das sociedades brasileiras coloca ainda de que é importante ainda destacar que os ensaios clínicos, as meta-análises e a vigilância pós-comercialização não demonstram evidências de que a semaglutida ou a liraglutida, no caso que o Ozempic e o Saxenda, causam efeitos colaterais psiquiátricos negativos. Na maioria dos estudos, são feitas perguntas específicas sobre esses pontos, o que proporciona um alto nível de segurança. Bom, mas aí, nas próprias reportagens, eles começam a trazer alguns dados que estão mais preocupantes do que simplesmente 3 casos de relato de ideação suicida ou de pensamento de automutilação e de falta de relação causal. Aqui a gente vê na própria reportagem falando que teve outros 70 relatórios de usuários de liraglutida ou de profissionais de saúde desde 2010. Olhando aqui na CNN internacional, a gente vê aqui que a Agência de Medicamentos Europeia agora está avaliando 150 relatos de possíveis casos de automutilação ou pensamentos de suicídio. E uma outra coisa bem interessante que a matéria coloca também, eu verifiquei aqui no caso, comparando do Brasil, na bula do Ozempic brasileira, não fala nada sobre suicídio, não fala nada sobre transtorno mental, não fala nada sobre questão psiquiátrica. Porém, se a gente olhar uma das bulas da semaglutida norte-americana, ela já coloca um alerta a respeito de monitorar depressão e pensamentos de suicídio. Olhando agora a bula do Saxenda, da liraglutida, a gente pode procurar aqui questões psiquiátricas. A única coisa que ele relata é a possibilidade de ocorrência de insônia nos 3 primeiros meses do tratamento. Não fala nada sobre depressão, automutilação ou ideação suicida. Porém, se a gente abre aqui a bula do Saxenda dos Estados Unidos, nessa bula já tem uma diferença grande de que é relatado também a necessidade de monitorar por depressão e pensamentos de suicídio. E, além disso, essa bula traz uma informação mais detalhada aqui, de que ensaios clínicos com Saxenda, 9 ou 3% dos pacientes que foram tratados com a medicação
e 2 ou 0,1% dos pacientes que trataram com placebo relataram ideação suicida. E um dos pacientes que foi tratado com Saxenda tentou suicídio. Então, assim, isso aqui é uma diferença 3 vezes maior de um grupo para o outro, né? É um efeito raro, né? 0,1, 0,3%, mas de fato foi assim, um incremento em 200% do risco de um grupo para o outro. A bula não fala a respeito disso, não é o papel dela falar mesmo, e nos estudos também não falaram tão explicitamente a respeito disso. Como foram 3 estudos com Saxenda, e os 3 conduzidos pelos mesmos grupos, eu agrupei os dados dos 3 como foi feito aqui e eu mesmo calculei. Posso estar errado, né? Não sou estatístico, mas de fato assim, não mostrou que existe uma diferença estatisticamente significativa entre o risco de ideação suicida no grupo da liraglutida e do placebo, né? Mas, como foi um evento muito raro, em um número maior de pessoas, é possível que isso alcance significância estatística. Então, assim, de fato, assim, tecnicamente, os 2 grupos são empatados, mas a gente vê aqui uma clara tendência a maior risco de pensamento de suicídio no grupo que usou o Saxenda comparado ao grupo do placebo. Além disso, no ensaio clínico pediátrico com Saxenda, um paciente concretizou suicídio. Uma coisa que me chamou muito atenção também é de que nos ensaios clínicos com a liraglutida, né, com o princípio ativo do Saxenda, nos critérios de exclusão, para ser incluso no estudo, existia a história de episódio depressivo maior ou de transtornos mentais graves. E alguns deles, inclusive, tinham, além nos critérios de exclusão, olha só, nos critérios de exclusão desse próprio primeiro estudo, aqui é o material suplementar. Um histórico na vida de tentativa de suicídio te excluía do estudo. Histórico de comportamento de suicídio no primeiro mês pré-randomização te excluía do estudo. Ideação suicida no grau 4, com pontuação 4 ou 5 nessa escala, também foi excluído. Ou seja, quando foram conduzir esse estudo, os autores já tinham uma preocupação com ideação suicida ao realizar o desenho desse estudo. E se a gente for pensar que ocorreram episódios de pensamento de suicídio numa população que já excluiu pessoas com transtornos mentais graves, que já excluiu pessoas com episódio depressivo, que já excluiu pessoas com pensamento de suicídio ou com ideação suicídia prévia, isso é algo que traz uma gravidade maior para os achados daqueles novos participantes que desenvolveram ideação suicida, já que eram pessoas de um grupo de baixo risco de ideação suicida. O que eu tiro de conclusão disso? De fato, tecnicamente, não tem evidência suficiente para falar que o Saxenda possa provocar ideação suicida, mas existem indícios de que isso possa acontecer. E tem coisas que não estão muito bem contadas nessa história, principalmente, na minha opinião, em relação a você já estar excluindo pacientes com depressão, com transtorno mental grave, com histórico de ideação suicida, de tentativa, ao conduzir os próprios estudos. E a minha orientação seria a seguinte: eu sempre achei que nem Ozempic, nem Saxenda devam ser remédios que a pessoa usa por conta própria. Acho que qualquer um deles é importante a pessoa fazer acompanhamento médico. A evidência para o Ozempic é quase nula a respeito de ideação suicida. Para o Saxenda, para a liraglutida, essa evidência é muito mais forte. Mas como a forma como esses medicamentos funcionam é muito semelhante, não faz muito sentido por que um teria esse efeito colateral e o outro não. Então, assim, é possível pensar que talvez passou batido, ou talvez passou batido no Ozempic, ou que a liraglutida esteja superestimando o risco por obra do acaso mesmo. Mas eu acho que seria importante todas as pessoas que fizeram uso dessas medicações fazerem acompanhamento médico, e é importante o médico, nas avaliações periódicas, avaliar se a pessoa desenvolveu algum tipo de pensamento de ideação suicida, que é algo semelhante ao que se faz com a isotretinoína, né, que é uma medicação muito famosa para o tratamento de acne. Também tem esse alerta. Então não acho que seja motivo para alarde, né? Nossa, eu vou parar de tomar porque vai que eu começo a pensar
pensar em suicídio, mas acho importante ter um monitoramento médico para todos os pacientes que fazem uso dessas medicações e pessoas que já possuem um risco aumentado de suicídio, por qualquer razão que seja, é importante pesar muito bem o risco-benefício, fazer um monitoramento próximo ao se prescrever esse tipo de medicação para esse público que possui um risco maior. Espero que tenham gostado, um grande abraço e até as próximas.